Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Quem fala é o Halifer. A gente é do Med Podcast Paraguai. Aqui a gente está entrevistando hoje a Beatriz da Legalize Já. Ela vai falar um pouquinho dela, um pouquinho como funcionam os vistos, os trâmites para você vir estudar no Paraguai, para você vir morar no Paraguai. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Beatriz da Legalize Já. A gente trabalha com documentação, visto, reconhecimento, tudo que um aluno vai precisar para que ele possa estudar aqui no Paraguai, tá? Primeiramente, quando a pessoa pensa em morar em outro país, o que ela tem que ter em mente? Ela tem que saber que ela tem que ter o visto, ela vai ter que providenciar o visto para poder residir em outro país, tá? Esse é o primeiro passo. Tem dois tipos de vistos aqui no Paraguai, tem um outro, mas não é tão utilizado. A gente vai falar dos dois mais importantes, que seria o temporário e o permanente. O visto temporário, ele é válido por 2 anos, tá? E é indicado para aqueles alunos que estão iniciando a documentação logo no primeiro semestre e que não tem nível superior, tá? Então aí faz-se o visto temporário de 2 anos. Eu terminei meu ensino médio, cheguei no Paraguai para estudar medicina e aí dá entrada no visto temporário. Isso, aí você faz o visto temporário. À parte, nós temos o visto permanente, tá? O visto permanente a gente vai estar recomendando para as pessoas que já têm nível superior, tá? Já concluiu uma universidade no Brasil, chega no Paraguai, já faz direto o visto permanente. E para aqueles que já estão em semestres avançados, sim ou sim tem que ser o permanente, tá? Quando a pessoa ela chega no Paraguai e ela faz o visto temporário, ela vai aguardar o prazo de 1 ano e 9 meses, é obrigatório a pessoa... Não pode ser nem menos, nem mais. Então, a partir do momento que você recebe o seu visto, você tem que aguardar 1 ano e 9 meses, é o prazo obrigatório que você tem que cumprir do seu visto, para que possa habilitar a solicitação do permanente, tá? O visto... Tem um aluno perguntando se esse visto que ele tem, ele pode continuar estudando, pode só com o protocolo, serve como... O protocolo de solicitação do visto. Sim. No caso, os alunos que já iniciaram a gestão, já têm o protocolo, podem seguir estudando, apresenta na faculdade que já está em trâmite perante a migração e assim que sair o visto, já atualiza perante a universidade que já está 100% documentado na parte de residência, tá? Então, começou o trâmite, já notifica a faculdade, entrega as documentações para ir sempre atualizando isso, né? Isso. Todo o processo, ele tem o seu prazo ali de duração, né? O visto temporário vai estar saindo em aproximadamente 3 meses e o visto permanente demora um pouquinho mais, podendo levar de 8 a 12 meses. Então, assim, é importante que assim que você inicia o seu processo, já entregue uma foto, uma cópia autenticada para a universidade, para que já esteja ciente que você já iniciou o seu processo de regularização. Então, falando assim, da parte de residência no Paraguai, é visto temporário para aqueles que não têm nível superior, aqueles que já têm nível superior já faz o permanente, tá? Como eu te expliquei, visto temporário, completou 1 ano e 9 meses, solicita a transição para o permanente e depois, quando a pessoa já tem o permanente, sim ou sim é obrigatório tirar a cédula paraguaia, tá? É obrigatório. Tem que tirar a cédula. Sim, a partir do momento em que você tem visto permanente aqui no Paraguai, você tem que tirar a cédula paraguaia. Inclusive, muita gente não se atenta a isso, né? O que acontece? Ai, mas e se eu não quiser a cédula paraguaia? Não tem isso de não querer. Perante a lei da migração 978/96, tá lá escrito: todo residente permanente tem a obrigatoriedade de gestionar sua cédula paraguaia. Inclusive, quando você está fazendo visto, ninguém percebe, né? Aquela emoção na hora de solicitar o visto. Estou solicitando um documento no Paraguai. E a migração só vai dando papel, você assinar. Só papel. As letras miúdas. Só papel. E aí tem um documento chamado cédula de notificação. E é justamente aí que fala que você tem a obrigatoriedade de tirar a sua cédula paraguaia quando sair o seu permanente. E você assina isso aí. Então, pessoal que faz o permanente e não tira a cédula, presta atenção, porque corre o risco de cancelar o visto de vocês e pode gerar até uma expulsão como consequência disso, tá? Então tem que ficar bem atento. Entendo, tá. E voltando no visto, pro pessoal que tá chegando aí, então, e como funciona, exemplo, o processo do visto temporário, como eu posso colocar para ti? Como que eles vão chegar até você, como é que vai suceder toda essa trajetória? Então, a pessoa assim que ela chega no Paraguai,
né? Chegou no Paraguai, se matriculou na universidade, já tem que iniciar o processo para entregar para a universidade pelo menos o protocolo, tá? Porque é o seguinte, para que você possa estudar, né, aqui no Paraguai, assim como em qualquer outro país, você tem que estar de acordo com a documentação exigida. E qual seria a documentação exigida? Visto, tá? E o reconhecimento do seu ensino médio. O que seria esse reconhecimento do ensino médio? Quando você vai iniciar uma vida acadêmica, vai iniciar uma faculdade, você tem que comprovar para a universidade que você finalizou o seu ensino médio, Sim, certo? No Brasil, esse procedimento é super simples, basta você apresentar o seu histórico escolar. Porém, aqui a gente está no Paraguai, tá? E como você está no Paraguai, o seu documento, o seu histórico do ensino médio, é um documento estrangeiro. O seu documento por si só, né, o seu histórico original, não tem validade alguma aqui no Paraguai. Né? Então, para que ele possa ser válido no Paraguai, a gente vai ter que passar ele, submeter ele ao processo de apostilamento, tá? Vai ter que fazer a apostila diária nele, e depois que é feita a apostila diária, a gente vai ter que fazer o reconhecimento perante o MEC do Paraguai. Tá? O que seria a apostila diária? A apostila diária seria um processo que vai estar validando o seu documento a nível internacional. Sim. Perante a mais de 100 países, tá? Que são os países que são signatários da Convenção de Haia, tá bom? Uma vez que está apostilado, inicia a solicitação de reconhecimento perante o MEC. O MEC vai... Você tem os papéis aí? Aqui tem um modelinho para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um histórico original, certo? Documento simples, padrão. Porém, histórico nosso brasileiro. Histórico brasileiro, tá? Só que ele por si só não tem validade alguma no Paraguai. Para que ele seja válido no Paraguai, ele tem que ser submetido ao processo de apostilamento, tá? A apostila diária seria esse adesivo azul que é colado no verso do documento, que vai estar tornando o seu documento válido aqui, tá? Ele tem alguma duração? Não. Com relação à duração, ela vai se aplicar apenas a documentos que têm duração. Por exemplo, um antecedente que é válido por 90 dias, então o apostilamento é válido por 90 dias. Um histórico não tem validade, então a legalização, o apostilamento não tem validade também, como consequência. Perfeito. Tem uma aluna perguntando se deixa os originais na faculdade ou a faculdade devolve para eles, como corresponde. Então, quando a gente faz o reconhecimento, ó, o reconhecimento seria isso aqui, ou a homologação, como a gente diz também, tá? Esse seria o reconhecimento do MEC. Vai falar, Dona Maria da Silva concluiu o seu ensino médio na escola X do Brasil, tá? É isso que diz o reconhecimento. Quando a gente entrega o reconhecimento para o aluno, a gente vai entregar assim, ó, dessa forma, o reconhecimento grampeado aos documentos originais, tá? Dessa forma. Os originais, tem que ser os originais. Aos originais apostilados. Com relação aos originais, volta para o aluno? Não volta para o aluno. Ah, e se eu precisar do meu original? Você vai até a sua escola, solicita uma segunda via e guarda a segunda via com você. Por que esse original não volta para o aluno? Porque é o seguinte, não basta só você mostrar para a universidade que você finalizou o seu ensino médio. Sim. A faculdade precisa ter como respaldo, precisa ter uma prova que ela estava apta a te receber como aluno. E qual que é a prova? O seu histórico escolar apostilado e reconhecido pelo MEC. E uma dúvida, exemplo, tem muitos países que exigem tradução para esse tipo de documentação. O Paraguai exige tradução ou não? Não, o Paraguai não exige documentação para documentos brasileiros por conta de ser um país membro Mercosul, tá? Então, com relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Então, não precisa de tradução, nada. Não. Perfeito. De início, essa documentação vai ficar na universidade, tá? Para comprovar que vocês estavam aptos a ser admitidos como alunos, a serem matriculados. Porém, posteriormente, essa documentação ela vai ser arquivada, ela vai ficar registrada no MEC, tá? Quando for iniciar o processo de titulação, preparo do título, registro perante o MEC, quando você estiver formando, tá? Vai ficar arquivado no MEC, tá? O MEC também precisa ter uma prova de que você estava apto a se formar no Paraguai. Então, respondendo essa dúvida, essa pergunta que foi feita, não volta para o aluno, fica arquivado primeira mão na faculdade e depois também aqui, que o aluno pergunta se ele estudou um semestre e não tem documento e ele quer retirar o documento da universidade de origem.
Quer fazer uma transferência. E não tem documentos pessoais. Para qualquer procedimento, solicitar transferência aqui no Paraguai, tá? Para você formar, para tudo, você tem que ter a sua documentação em dia perante a universidade. O que seria a documentação pessoal? A documentação pessoal seriam cópias autenticadas do seu RG brasileiro, cópia autenticada do visto, fotinho 3x4, sua certidão, tem que apresentar uma cópia autenticada dela apostilada, e o seu histórico escolar apostilado e reconhecido pelo MEC do Paraguai. Essa é a documentação pessoal. A partir do momento em que você tem a sua documentação pessoal em dia perante a universidade, aí sim você está apto a solicitar a documentação de transferência. Vamos supor, se você já está ali no 10º semestre, aí sim você vai estar apto a fazer sua matrícula do internato, ou se você formou, aí sim vai iniciar o seu processo de titulação, tá bom? Sim, e na questão da cédula paraguaia, quando pega, quanto tempo vai demorar, como que funciona essa parte? Precisa ter o visto permanente direto, como que funciona? Então, a cédula paraguaia, somente as pessoas que têm visto permanente podem solicitar a cédula paraguaia. Com temporário não... Não. Tem toda uma linha cronológica para que você chegue até a cédula paraguaia. Vamos falar rapidinho aqui do pessoal que não tem nível superior no Brasil. Pessoal que vem direto, finalizou o ensino médio. Faz o visto temporário de 2 anos, certo? Aguarda o prazo obrigatório da imigração de 1 ano e 9 meses. Completou 1 ano e 9 meses. Nem mais, nem menos. Solicita o permanente, tá? Solicitou o permanente, aguarda ele sair. Saiu o permanente, terceiro passo, cédula paraguaia. É uma linha cronológica, é temporário, permanente e cédula. Para o pessoal que já tem nível superior no Brasil, é um pouquinho mais curta a linha, né? Já vai permanente e cédula. Tá ok? Eu vou até mostrar aqui rapidinho pra você. Trouxe aqui, ó. Esse seria o visto permanente, tá? Pessoal, esse aqui é o visto permanente. Estava diferente, hein, Beatriz? Espero que seja pra melhor agora, né? E essa aqui é a cédula. A cédula é muito diferente do Brasil. Ela é diferente. Achei muito interessante, muito mais prática. É um cartãozinho, É um cartãozinho, guarda. show. Então, essa é a documentação necessária, a documentação pessoal que o aluno tem que ter. Chegou no Paraguai, tem que fazer visto e homologação, reconhecimento, indispensável, tá ok? Tanto para ficar legal com relação ao país, para que você seja enquadrado como um residente, tanto com relação à universidade, para que você esteja apto a estar estudando, né? Tem que comprovar que você finalizou de fato o ensino médio. E nesse meio tempo, quanto tempo você está mesmo com isso? A gente já está trabalhando há 4 anos com isso. Há 4 anos com isso. E dentro desses 4 anos aconteceu muita coisa. Ela estava contando para mim nos bastidores aqui e falou que tem muito perrengue, gente. Tem muita coisa que acontece. Você consegue dar uma palhinha para nós, contar um pouquinho mais sobre isso? Eu vou contar de uma cliente X, Dona Maria. Dona Maria. A gente tem bastante Dona Maria. Dona Maria já tinha seu visto permanente, já tinha terminado a faculdade, só estava aguardando a cédula paraguaia para fazer o registro médico e poder ir embora para o Brasil. Dona Maria falou, olha, preciso voltar o quanto antes, você acha que a minha cédula vai ficar pronta para quando? Eu falei, Dona Maria, acredito que daqui, dei uma estimativa para ela, vai estar pronta já só a cédula. Então tá bom. Lá fui eu retirar a cédula da Dona Maria. Cheguei lá, retirei a cédula, nem acredito, tá pronta. Ufa. Quando eu olho na cédula da Dona Maria assim, falei, não pode ser. Gabriel, o que aconteceu? Falei, saiu errado. O que, Beatriz? Ele olhou ali, eu falei, não, tá certo. Não. Eu falei, não, a data de nascimento tá errada, Gabriel, tá errada. Eu falei, ai, Senhor amado. E dali eu contar pra Dona Maria que a cédula dela tava errada, que ela ia ter que esperar mais um pouco. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Tem que solicitar uma retificação, solicita-se uma retificação da cédula. E quanto tempo demora essa retificação? No caso dela, como a gente explicou que era de urgência, eles pediram para nós 48 horas. Fizemos o pedido de retificação, aguardamos o prazo e voltei lá, toda feliz, retirar a cédula da Dona Maria, né? Falei, agora vai. Cheguei lá para retirar a cédula da Dona Maria, olhei a cédula da Dona Maria, falei, Dona Maria, ok, data de nascimento, ok. Lugar de nascimento, saiu errado. Mentira. Eles corrigiram a data e erraram o lugar de nascimento. Falei, não.
Não pode Eles ser. fizeram uma alteração no erro. Como que eu vou contar pra Dona Maria que tá errado de novo a cédula dela? Eu falei, Dona Maria, então, teve um outro probleminha, agora saiu errado o lugar de nascimento. Vai ter que aguardar mais 48 horas. Ai, meu Deus do céu, mas tá fé em Deus que vai sair essa cédula. Não, tá bom. Tranquilinha, Dona Maria. Solicitei a retificação. No dia seguinte, recebo uma ligação. Com a Beatriz? Sim, Beatriz. Então, Beatriz, tô ligando porque teve um probleminha aqui com o sistema. Eu falei, como assim? Do que você tá falando? Então, teve um probleminha no sistema de identificações, sumiu tudo da Dona Maria. Você tá doido, filho. Sumiu foto, sumiu assinatura, sumiu tudo e mais um pouco que tinha da Dona Maria. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora eu falei, então, tem que trazer a Dona Maria de volta. Eu falei, não, Senhor, abençoa, toca nesse sistema de identificações, abençoa esse computador, faz voltar esses dados da Dona Maria, que não posso levar lá de novo, ela vai ficar chateada comigo. Acho que a oração foi forte porque voltou, viu? Voltou, deu tudo certo. Deu tudo certo, ele achou, não sei o que ele fez, não sei que no dia seguinte saiu a cédula da Dona Maria, graças a Deus. Nome certo, data de nascimento certo, lugar certo. Amém. E com a assinatura que tinha sumido, tá? Graças a Deus, Então, né? finalizamos a Dona Maria, fizemos o registro médico, a Dona Maria tá lá no Brasil. Feliz. Felicíssima com a sua documentação completa. Maria já tá formada. Perfeito. Deixa eu Tem ver, outra acho que a gente tem pergunta uma... aqui. Um aluno que veio da Argentina de convalidação e ingressou no 7º semestre da carreira. Ele quer saber qual o documento necessário para retirar e qual seria o método, se seria investidor ou qual. Então, como é um aluno que já está no semestre alto, o ideal e recomendado, não estou falando que é obrigatório, estou falando de recomendação, né? O recomendado seria já solicitar o visto permanente direto. Por que teria que ser o permanente? Porque no 10º semestre, o aluno já tem que estar com o permanente em mãos, a homologação também, tá? Para habilitar a matrícula dele do internato. Por que não pode fazer o temporário? Como eu expliquei, é obrigatório cumprir 1 ano e 9 meses de visto temporário em mãos, né? Daquela linha cronológica. Só que antes de começar a contar esse 1 ano e 9 meses, tem um prazinho também de emissão do visto temporário. Então, se a gente somar esse prazinho de 3 meses, mais 1 ano e 9 meses, dá 2 anos. O aluno já está no 7º semestre. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º. Supostamente habilitaria solicitar o permanente no 11º semestre. Só que esse aluno nem chegaria a entrar no 11º. Por quê? Para entrar no 11º, que já é internado, você tem que estar com o permanente em mãos. O aluno ainda estaria solicitando. No caso, vai ter uma alteraçãozinha. Vai passar a ser obrigatório, inclusive, a cédula paraguaia em mãos, não só o permanente. A partir do internato. Para iniciar o internato. Então, assim, o indicado nesse caso já seria visto permanente, tá? Se o aluno tem nível superior, faz através do nível superior. Se não tem nível superior, a gente estaria colocando o aluno através da modalidade de investidor, que é uma modalidade um pouquinho mais burocrática, mas que ele consegue de igual maneira o visto permanente. Mas eu não tenho o valor em mãos para solicitar agora o visto permanente modalidade de investidor. E agora? Posso solicitar o temporário? Pode, não seria o recomendado, mas pode. Por que não seria o recomendado? Porque vai gerar atraso na formação da pessoa. Primeiramente, vai gerar atraso na entrada no internato e, consequentemente, na formação. Se a pessoa não está com visto permanente e a cédula paraguaia para entrar no internato, vai ser adiado, certo? Então, assim, se a pessoa não tem condições ali, não está com a parte financeira estabelecida para fazer o permanente, a gente vai fazer o temporário, como a pessoa quer, desde que seja assinado um termo de responsabilidade que lhe foi explicado a respeito das possíveis consequências negativas, como atraso no início do internato e atraso na formação como consequência, tá? Em relação aos documentos, se você não entrega os documentos para a faculdade, quais são os problemas, o que pode acontecer? Bom, se o aluno não entrega a documentação dele para a faculdade, aí pode ter um grande problema, porque quando o aluno faz a matrícula dele, ele faz a matrícula de forma condicional, certo? Na maioria dos contratos é estipulado um prazo para que o aluno entregue essa documentação pessoal que a gente comentou, as cópias autenticadas do RG, do visto, fotinho 3x4, da certidão e a homologação perante o MEC. Essa seria a documentação pessoal. Então, você faz sua matrícula, assina ali o contratozinho e
Vamos falar que o prazo aí é de 6 meses para você entregar essa documentação. O que acontece se você não entrega essa documentação pessoal? Se você não entrega, você está correndo o risco de que tudo que você cursou, né, seja invalidado pelo fato de você não ter a documentação pessoal. Mas por quê? Pelo simples fato de eu não ter entregue? Sim, pelo simples fato de você não ter entregue. Por quê? Primeiro de tudo, turista não estuda, gente. Sim. Então, se você não tem visto, você não é enquadrado na categoria de residente, né? Você segue sendo um turista no Paraguai. Turista não estuda, turista não mora, turista não trabalha. Então, tem que ter atenção com relação a isso. Por favor, encarecidamente, foquem nisso. Turista não estuda, tá? Então, chegou no Paraguai, já faz seu visto, não deixa para a última hora, não empurra com a barriga. Tem bastante gente que fica adiando isso aí pode te gerar problemas, tá? Então, sempre faça toda a documentação necessária exigida pela faculdade. Em síntese, visto para que você esteja legal no país e reconhecimento do MEC para que você comprove que você finalizou o seu ensino médio. Ah, beleza. E um exemplo, tá? Eu tô aqui com o meu visto temporário, tá? Tá tramitando aí no meu visto temporário. A polícia me parou. Bom, se a polícia te parou, você vai apresentar o seu protocolo do visto temporário. Então eu tenho, por exemplo, eu vou sair na rua, eu tenho que estar com o meu protocolo junto. Tem que na estar carteira. com o protocolo. Entendi. Aí a polícia vai te parar, você vai apresentar o seu RG e o protocolo. Aí ele vai ver que tá em trâmite o seu processo sem problemas, tá? Aí, exemplo, eu tenho só o... Eu cheguei hoje aqui no Paraguai. Pra gente dar entrada, tem que pegar esqueci o carnezinho de 30 Permisso. o permisso de 30, 60 e 90 dias, né? Dependendo, a pessoa vai dar o prazo estipulado para ti. E exemplo, eu tô com o meu permisso vencido. Venci o meu permisso, tô tramitando, ainda não tramitei. E o que seria, como que aconteceria, exemplo, se a polícia chegasse a parar isso? Então, quando você está como turista no Paraguai, o ideal é que você regularize a sua situação o quanto antes possível. Se a polícia te parar, porventura o seu permisso está vencido, você vai comunicar que você vai estar saindo do país, vai estar pagando a multa ou vai estar pagando a multa na hora de dar entrada no seu visto permanente ou temporário, tá? O problema, é quando é feita uma denúncia, tá? Isso é possível de se acontecer. Vamos supor, alguém faz uma denúncia, tem uma pessoa estudando, não tem visto, tá como turista. E o que acontece? Se a migração, de fato, leva adiante essa denúncia, faz as devidas, averigua a situação, você pode ser deportado, você pode ser expulso do país. Então, assim, as pessoas não têm dimensão dos riscos que elas correm quando não tem a documentação aqui no Paraguai. Pode ser prejudicado tanto perante a universidade por não ter documentação, invalidando o que você já estudou, porque como a gente explicou, turista não estuda, tá ok? Quem estuda são as pessoas residentes. Quem são as pessoas residentes? São as pessoas que têm visto no Paraguai, tá? E você pode se complicar também perante a migração. Se alguém chega a fazer uma denúncia que você está ilegal no país, que você está sem visto, que você está se mantendo como turista, a migração pode levar a cabo essa denúncia e pode gerar uma expulsão, tá ok? Isso aí, quando gera expulsão, é complicadíssimo, tá? Então, evitem esse tipo de inconveniente, evite problema com a faculdade, evite problema com a migração. Sim, né? Esteja sempre em dia para não passar por esse tipo de situação. Isso é algo muito sério, mas que as pessoas não dão a devida importância, né? O brasileiro tem aquele de deixar um pouquinho mais tarde. Depois eu faço. Depois eu faço. Empurrando com a barriga, e vai, sempre. O famoso empurrando com a barriga, depois eu vejo. Eu não vou gastar esse dinheiro agora. Gente, isso não é gasto, isso é investimento, tá ok? Assim como a sua faculdade é um investimento aqui no Paraguai, o seu visto também é um investimento que faz parte. Sim ou sim é necessário, você vai usar isso. Vai fazer faculdade, tem que fazer o visto. Já coloca na sua soma aí, na ponta do lápis. Você vai fazer faculdade, visto e homologação já tem que ter. Faz parte do paquete, do pacote. Então, aí eu vou dar um exemplo, tá? Eu, Halifer, tô no 7º semestre e tô ilegal no país, eu quero fazer o meu visto, não tenho mais como fazer o temporário, eu vou fazer o permanente. O que eu devo fazer? Tô ilegal, enfim, não tô com permisso vencido e tudo mais. Não tem nível superior? Não tem nível superior. Então, nesse caso, como você já tá
num semestre alto, o que a gente indicaria? Indicaria a solicitação do visto permanente direto, tá? Sem passar pelo temporário, para que isso não gere atraso na sua entrada de internato, na sua formação. E nesse caso, por não ter nível superior no Brasil, seria o permanente modalidade de investidor, que é um pouquinho mais burocrática, né? E estaria conseguindo visto permanente direto e em seguida a cédula paraguaia, tá? Lembrando, outro ponto importante. O que muda o fato da pessoa ter a cédula paraguaia? Quando você tem a cédula paraguaia, você vai passar a ser considerado um cidadão paraguaio. A partir do momento que você é um cidadão paraguaio, você passa a ter os mesmos direitos, praticamente os mesmos direitos. Você pode solicitar sua habilitação no Paraguai de carro e moto, você pode fazer abertura de conta em banco, tá? Então isso é importantíssimo. Inclusive é necessário, é obrigatório ter a sua cédula paraguaia para tirar o seu registro médico e vai passar a ser obrigatório para entrar no internato. Então, um exemplo, tá? Eu tenho habilitação brasileira, agora que você citou isso, tenho habilitação brasileira, eu posso dirigir um carro paraguaio aqui, com exemplo, tenho meu visto, tenho tudo, consigo dirigir um carro aqui, só pra gente entender mais um pouquinho, não só para as outras funções, né? Então, a partir do momento em que você tem visto no Paraguai, o permanente, já é obrigatório você ter a cédula paraguaia, tá? Consequentemente, a sua habilitação tem que ser do Paraguai. Você só pode utilizar a sua habilitação brasileira no Paraguai se você é turista. Aí sim, documento brasileiro com documento brasileiro. Mas isso com carro brasileiro, né? Ok, sim. Agora, se você já tem visto no Paraguai, é obrigatório que sua habilitação seja do Paraguai. Documento brasileiro, habilitação brasileira. Documento paraguaio, né, no caso o visto, a habilitação tem que ser paraguaia sempre, tem que estar caminhando em conjunto, né, essa documentação pessoal e habilitação, tá? E ademais também você consegue abrir conta em banco, tudo mais com a cédula, sendo que com o provisório você não vai conseguir fazer isso, né? E outra coisa que tem que tomar muito cuidado, prestar atenção. Gente, eu sei que o povo morre de amores, quer casar, né? Mas... Voltando pros perrengues, né? Não é perrengue, mas eu preciso também... Sim, dá aquele aviso. Dá aquele aviso. Pessoal, quando vocês fazem alteração de nome, vocês têm que imediatamente comunicar a universidade, comunicar a pessoa que você vai iniciar o seu processo, né? Ou já iniciou o processo de documentação, porque é o seguinte, já tivemos casos de... Outra Dona Maria. Outra Dona Maria. As Marias é complicado. Dona Maria. Teve uma Dona Maria, vamos falar da Dona Maria da Silva. Teve a Dona Maria da Silva, que ela entregou o documento para a faculdade. Dona Maria da Silva. Para a faculdade ela era Dona Maria da Silva. Para mim, ela me entregou um Dona Maria dos Santos. Ela casou e mudou totalmente o sobrenome. Não foi um tipo Dona Maria da Silva dos Santos. Foi um Maria dos Santos direto, entendeu? Tirou o zero e colocou só o mesmo. Mudou radicalmente o nome. E o que acontece? Dona Maria pegou e falou, olha, tô um pouquinho corrida com relação a prazo e tudo, e não vou ter como entregar a documentação na faculdade. Você me avisa quando estiver pronta pra gente ver com relação a isso? Falei, não, sem problemas. Saiu toda a documentação da Dona Maria dos Santos, tá? E a gente foi ver pra entregar na faculdade. Cheguei lá na faculdade. Então, vou entregar a documentação da Dona Maria dos Santos. Então, Dona Maria dos Santos eu não tenho, mas eu tenho Dona Maria da Silva. Falei, será? É do Santos. Não, é da Silva. Do Santos, não. Então vem ver aqui, ver se essa foto aqui. Falei, não, essa é a Dona Maria dos Santos. Eu falei, não, aqui pra mim é da Silva. Falei, deixa eu ligar pra ela aqui. Então, é do Santos ou da Silva? Não, é do Santos. Aqui tá mas da Silva também. Mas aqui na faculdade tá da Silva. Falei, mas é do Santos? No Brasil, então, suas contas bancárias é do Santos. Não, é da Silva. Falei, ai, Senhor amado. Eu já tinha feito visto, homologação, tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Então aí, por sorte, né, a gente percebeu isso aí antes de ela finalizar ali o 10º semestre, né, um momento ali importante que ia já iniciar internato, e a gente conseguiu fazer daí toda a correção do documento dela, mas se não tivesse percebido, isso aí ia gerar um transtorno gigantesco, porque uma retificação não é um processo simples que você faz assim, solicita hoje e amanhã está pronto, que nem no caso de uma cédula paraguaia é mais tranquilo, né? Agora, perante a migração,
Porque não foi um erro de digitação, foi um erro dela. Sim, que teria claro. que estar Se fosse retificando de digitação, tudo. seria igual ao outro exemplo que a gente deu antes. Entendeu? É rápido e tal. Então, agora, eu tive que retificar, foi tudo. Todos os antecedentes dela foi com Maria dos Santos. Aí eu tive que... Emitir tudo de novo. Tudo, daí eu emiti tudo com Maria da Silva, de acordo com como ela estava na universidade, matriculada, deixamos tudo igualzinho e sim a gente entregou a documentação. Então, assim, pessoal que às vezes faz mudança de nome, estejam atentos a isso, por favor, que é algo que dá problema, não pode ter incongruência, divergência, tá ok? Os nomes têm que ser iguais, tem que estar atento a esse detalhe. Perfeito, também quero fazer um agradecimento à Medgestiones, que está aqui proporcionando esse momento para nós, e a Legalize Já, que trabalha com a Medgestiones, aí são parceiros de negócios, porque, dá um exemplo, a Medgestiones não faz documentação, quem faz documentação é o pessoal da Legalize Já, e os dois andam juntos sempre, né? Vamos lá, resumindo então, Medgestiones, o que a Medgestiones faz? A Medgestiones vai assessorar os alunos, tá ok? Vai fazer toda a assessoria, vai indicar a universidade, auxiliar no processo de matrícula e tudo mais. E a Legaliza Já, tá? Trabalhando em parceria com a Medgestiones, vai auxiliar em toda essa parte de documentação. Assim que o aluno chega aqui no Paraguai, vai iniciar primeiro semestre, ou é um aluno de transferência que vem da Bolívia, Argentina, já está ali no 5º, 6º, 7º semestre, a gente de igual maneira vai estar auxiliando. Chegou, solicita o visto e ao mesmo tempo já faz a solicitação da homologação do reconhecimento. Daí aquela linhazinha cronológica que a gente falou, né? Bom. Temporário, permanente, cédula, tá? E ao mesmo tempo, em paralelo, já faz ali a homologação. Pessoal que já tem nível superior, um pouquinho mais curta a linha do tempo, permanente, cédula, né? E ao mesmo tempo ali a homologação. Aí você já fica 100% legal perante o país e já fica 100% regular perante a universidade, tá ok? Perfeito, deixa eu só ver. Tinha mais alguma pergunta? Tem a pergunta do aluno que quer saber sobre documentos. Ele estuda há 1 ano no Paraguai e quer saber se ele tem tempo para tirar a documentação da faculdade, se ele pode ter problema. Certo, vamos lá. O aluno já está estudando há 1 ano, não Sim. tem documentação pessoal, né? Isso. Certo. Ou Pra seja, que entrou, não deu documentação nenhuma para a faculdade, né? Então, para que o aluno ele possa solicitar documentação para transferência, né, esteja em dia com a faculdade, ele tem que entregar a documentação pessoal. Sem documentação pessoal não se faz nada, tá? Não é possível solicitar nem um histórico das suas notas, para que vocês tenham dimensão, tá ok? Não é possível, você não está regular durante a universidade com a sua parte documental. Quando você estiver em dia com a parte documental, aí sim você vai tá podendo solicitar toda a sua documentação necessária para transferência e tudo mais, tá? Mesmo se aplica quando a pessoa vai entrar no internato. Tem que estar com toda a documentação pessoal em dia, tá ok? De quem é essa exigência? É da faculdade? Sim, a faculdade exige. Mas antes da faculdade exigir isso, tem a exigência por parte do MEC, tá? Para que você possa formar no Paraguai, para que você possa receber o seu título, o seu diploma, tá lá na resolução do MEC, que o aluno ele tem que ter visto no Paraguai, tá ok? É uma exigência do MEC para que o aluno forme aqui no Paraguai. Tem que ter visto e tem que ter o ensino médio reconhecido pelo MEC também, comprovando que finalizou o 3º colegial, tudo bonitinho. E hoje, quais seriam as vantagens da Legalize Já? Então, Por exemplo, para escolher vocês, quais seriam as vantagens? vamos lá. Primeiro, o aluno está ali com uma certa dificuldade com relação à entrega de documento na universidade, o aluno não precisa se preocupar com isso. Ah, Beatriz, eu tô corrida, eu tô com muita aula, eu tenho prática em laboratório, eu tenho prática de anatomia, histologia, não dá tempo, e não decora os nomes da anatomia da vida, eu tô lá preenchendo minha parede. Você não consegue me ajudar? Não, fica tranquilo. Saindo sua documentação, a gente vai preparar e a gente entrega dentro dos parâmetros, dentro das exigências da faculdade, tá? A gente entrega tudo direitinho, atualiza, você fica 100% regular. Segundo, parcela em 12 vezes sem juros. Quem gosta, né, de um parceladão da Casa Bahia? Ó, não pode falar, né? Opa, não dá nada. Não dá nada?
Patrocina nós. Quem não gosta de parceladão, né? Então, parcela em até 12 vezes sem juros e o pessoal quer pagar à vista, no caso a gente vai estar concedendo aí um desconto. O desconto mínimo que a gente dá para o pagamento à vista é 10%. Tem trâmite que chega até 16%. Então, dependendo aí, se tiver com o valor em mãos, passa aí à Melhor. vista e já ganha descontinho. Terceiro ponto, pessoal aqui, ó, pessoal que é de Assunção, Loma Pitá, Mariano Roque Alonso, São Lourenço, né? Pessoal Assunção é região. Grande Assunção, transporte está incluso, tá ok? Eu vou precisar, vou fazer meu visto permanente, preciso ir na Interpol, preciso ir na migração, como é que é? Fica tranquilo, a gente busca na casa, leva na migração, solicita tudo direitinho, finalizando o processo, deixa de volta em casa. Então, o melhor de todos, né? Parceladão, 12 vezes sem juros, transporte incluso. Quando a documentação estiver pronta, se o aluno precisar, a gente faz entrega e regularização perante a universidade, tá ok? Mais alguma dúvida? E, querendo ou não, a Legalize já é um renome nisso, né? E aí, por cima, nessa leva aqui de alunos, nesse semestre, foi quantos? Conta pra nós. Olha, esse início de semestre, a gente tá com 450 alunos, tá gestionando. A gente não tá nem no final de março, né? Metade de março ainda a gente vai chegar. Comecinho mesmo do semestre. A gente tá com 200 alunos de primeiro semestre, tá ok? Que já chegou, já tá iniciando toda a gestão de visto, homologação. E os demais, 250, que já estão ali quinto, sexto, sétimo, que já tá um pouquinho mais avançado. A gente já tá auxiliando nisso. Então, no total agora, esse início de ano, 450 alunos estão sendo assessorados com relação a visto. Show, bacana. Deixa eu só ver, tem mais alguma pergunta ainda antes da gente finalizar? Não. Aí no total, de trâmites concluídos, de trâmites que a gente estima que o cliente ele sempre volta, Sim. Né? E a gente estima que um cliente ele faz em torno de 5 trâmites, né, com a empresa. Ele faz o visto temporário, o permanente, depois ele faz a cédula, aí ele faz a homologação, depois da homologação ele faz o registro e a documentação necessária para revalidar o título no Brasil. Então, em torno de 5, 6 documentos. 5 para quem já tem nível superior, 6 para quem não tem. Então, nessa base, hoje em dia a gente já tem em torno de 7 mil trâmites concluídos. Caraca, que show, Então, show. é documento que já foi feito, viu? É documento, bastante. Então, se você ainda não fez sua documentação, tá chegando agora no Paraguai, já dá início, manda mensagem pra gente, a gente vai estar assessorando direitinho, passando os valores, documentação necessária. Já fique em dia, já gera sua solicitação do visto permanente ou temporário e sua homologação. Se você já é aluno, né, de semestre mais elevado, mais avançado, ainda não tem sua documentação, chama, manda mensagem que a gente vai estar te auxiliando também, regularizando sua situação o mais rápido possível, porque lembra que você assinou o contrato com a faculdade. Foi um contrato condicional, que você teria que entregar essa documentação ali após o período que está sendo citado no contrato, que geralmente é de 6 meses, tá bom? Lembrando que se você não cumpre com a faculdade pode invalidar os seus estudos, tá ok? Frisando bem, turista não estuda, tá bom? Então, pessoal, sempre correr atrás da sua documentação. O pessoal da Legalize já está aqui para ajudar vocês, para apoiar em tudo isso. E vocês têm o sonho de estudar medicina fora, tem a Med Gestiones, que está aqui para trazer vocês para a universidade, mostrar para vocês na questão imobiliária, que vocês precisarem de ajuda, o pessoal do Med Gestiones sempre vai estar aqui. Eles estão com mais de 3.500 assessorados e é renome aqui no Paraguai. Mas é isso, é tudo, creio. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta, alguma coisa ainda? Não, já não. Não, tranquilo, Então então. vamos lá, pensou em medicina? Med Gestiones, Pensou em documentação? Legalize já. Fechou então. Um abraço, pessoal. Valeu!